Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao Flanáticos News. Antes de mais nada, quero contar com a força da nossa torcida, estamos na reta final para bater a marca de 1.100 inscritos. Então, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Mengão. Bora juntos nessa caminhada rumo ao topo, porque aqui a voz da nação é o que mais importa. Agora, vamos às notícias do dia. Antes de começarmos o vídeo, quero dar um recado muito importante para vocês. Se você quer aprender estratégias incríveis para se destacar no mundo digital, recomendo que conheçam o Influencer Milionário Legacy. É uma oportunidade de ouro para quem quer entender melhor como crescer e alcançar novos patamares. Então, já confere depois, e claro, agora bora para o conteúdo de hoje. O link oferece o curso Influencer Milionário Legacy, focado em impulsionar canais do YouTube e aumentar os ganhos com AdSense. O treinamento promete alcançar resultados iniciais, com suporte especializado e acompanhamento em grupo, ensinando desde estratégias para crescer inscritos até a monetização. Depoimentos de alunos mencionam grandes conquistas em inscritos e faturamento. A compra oferece garantia de 7 dias e parcelamento. Para mais detalhes, veja aqui. Imagina como sua vida seria se você tivesse 50 mil, 100 mil ou até 1 milhão de inscritos dentro do YouTube e já tirando dinheiro da monetização todo mês. Isso já é possível se você se tornar aluno do Influencer Milionário 3.0. Eu garanto que você vai aprender a criar vídeos que vão te trazer resultado ou o seu dinheiro de volta. O seu risco é zero. Essa é a sua oportunidade para crescer no YouTube ainda hoje e aprender comigo, que tenho vários canais no YouTube, como o Tio Sam com 2 milhões e meio de inscritos. Sou sócio do Peter Jordan com meu podcast, que é o Caton Podcast. Fora que se você entrar hoje, você vai ter acesso a um grupo exclusivo com vários alunos que estão tendo resultados e que vão crescer junto com você. Aproveita e toca no botãozinho aqui de Saiba Mais, que eu preparei uma surpresa exclusiva para você. Te espero por lá. Novos conflitos no Flamengo. Landim impõe mais um castigo para Gabigol. De La Cruz e Luiz Araújo estão fora, e Pedro entra em cena. Tem muita novidade sobre o Mengão. Então, meu parceiro e minha parceira, toca aqui. Tocou? Bora acompanhar tudo comigo, porque aqui é Flamengo. O time segue treinando firme para o duelo contra o Cuiabá, sob a liderança de Felipe Luiz. O Flamengo concluiu hoje o penúltimo treino antes do duelo contra o Cuiabá, que acontece nesta quarta-feira, às 19 horas, na Arena Pantanal. Ainda hoje, embarco para Cuiabá para realizar uma cobertura completa para vocês. A equipe trabalhou intensamente com treinos táticos, físicos, técnicos e finalizações. Felipe Luiz está ciente dos desafios que encontrará pela frente. O Cuiabá adotará uma postura defensiva, mas não poderá ficar apenas se defendendo. Eles também terão que partir para o ataque, já que precisam conquistar os 3 pontos para sair da difícil situação que enfrentam no Campeonato Brasileiro. E olha só, pessoal, tem novidade boa sobre o Jorjanda e o Arrascaeta. O Arrascaeta passou por uma artroscopia no joelho direito na última quinta-feira. O processo de recuperação já começou, mas a volta do meio-campista uruguaio ao Flamengo está confirmada apenas para 2025. Ele segue realizando os trabalhos necessários, tudo dentro do planejamento, mas ainda não há possibilidade de retorno em 2024. Fred Gomes publicou, por volta das 13h30, uma matéria no G. Globo informando que, ainda em processo de transição, Luiz Araújo, que inicialmente teria viagem marcada para Cuiabá, está fora do jogo entre Cuiabá e Flamengo. Já De La Cruz tem poucas chances de embarcar, sendo que só será relacionado caso chegue totalmente recuperado para o treino de amanhã. Na próxima terça-feira, além de falarmos sobre o Gabigol, que é um caso à parte, também vamos abordar a situação do Flamengo, que não contará com Luiz Araújo nem com Nicolás de La Cruz. Ambos treinaram separadamente na última segunda-feira, e o treino de terça será crucial para definir se pelo menos de La Cruz viajará para Cuiabá. A decisão foi tomada pela diretoria, pelo técnico Felipe Luiz, principalmente, pelo departamento médico do Flamengo. O clube optou por isso considerando que,
com a vitória na Copa do Brasil, não há necessidade de forçar os jogadores. Embora o Flamengo ainda tenha o interesse de alcançar as melhores posições no Campeonato Brasileiro, a diretoria acredita que Felipe Luiz e os jogadores disponíveis têm condições de vencer a equipe do Cuiabá, e vamos falar sobre isso mais adiante neste vídeo. Quanto ao Dela Cruz, ele está em transição e as chances dele são mínimas. A única possibilidade do uruguaio ser convocado seria se ele se apresentar totalmente recuperado no treinamento de amanhã e tiver um desempenho muito bom, algo que ainda não aconteceu nos treinos recentes. Ele tem treinado separado e ainda sente dores. Ele sofreu uma lesão de grau 2 na coxa durante a última partida do Flamengo contra o Corinthians, válida pela Copa do Brasil. O Flamengo prefere não correr o risco de comprometer o jogador, já pensando na pré-temporada do ano que vem, que pode incluir uma viagem aos Estados Unidos, caso a situação evolua dessa forma. Quanto aos outros candidatos, não tenho informações sobre os planos de pré-temporada deles. Os jogadores que passaram por cirurgia de fratura na cartilagem do joelho direito e o que sofreu a lesão muscular na coxa direita estão realizando um trabalho de recuperação gradual para voltarem ao time titular do Flamengo sem maiores riscos. Bruno Henrique está suspenso para o próximo jogo, mas o clube continua tentando obter um efeito suspensivo para que ele possa jogar. A punição está relacionada à expulsão do jogador na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, onde ele levou 2 jogos de suspensão após aplicar uma solada na cabeça do Amateuzinho, uma atitude que, como já mencionei, foi sem intenção e não deveria ter resultado em suspensão. O Flamengo ainda aguarda até hoje para saber se o efeito suspensivo solicitado será aceito e terá até amanhã para decidir se o Bruno Henrique viajará ou não para Cuiabá, integrando o elenco para o jogo. O Flamengo está envolvido em diversas questões que também se conectam com a situação do Gabriel, e vamos discutir isso aqui com mais detalhes. Há informações novas, vários aspectos que merecem atenção, especialmente sobre Gabigol, que foi visto andando de bicicleta pelo Rio de Janeiro neste final de semana, todo vestido com o uniforme de sua nova patrocinadora. Pois é, galera, Gabriel Barbosa de bike pelas ruas da cidade. Muita gente no Rio de Janeiro está comentando que isso pode ser uma estratégia de marketing, que tudo foi planejado, e por aí vai. Inclusive, foi registrado o momento em que ele foi visto andando de bicicleta. O ex-auxiliar de Tite, Kleber Xavier, comentou sobre a ausência de Gabigol no Flamengo e explicou o motivo. Ele disse que isso aconteceu no final de 2023, quando a equipe chegou ao fim do ano. Foram 12 partidas em busca da classificação para a Libertadores e conseguimos alcançar nosso objetivo. Pedro era o titular, e Gabigol era a única alternativa disponível. Em alguns jogos, por conta de uma pequena lesão, ele não pôde atuar em 1, 2 ou até 3 dessas 12 partidas. Mas, em outros momentos, ele esteve à disposição como opção. Essa situação de alternância entre ele e Pedro é algo normal. Agora, iniciamos 2024. A situação no trabalho foi semelhante. A escolha no desenho da equipe era pelo Pedro. O Gabigol enfrentou alguns problemas ao longo do ano, como o caso do doping. Com os exames que resultaram no afastamento, teve um desentendimento com a diretoria devido ao episódio com a camisa do Corinthians, além de algumas lesões que comprometeram sua continuidade. Sempre que possível e disponível, ele foi utilizado conforme as necessidades da equipe e as circunstâncias. Isso foi o que aconteceu. Quando ocorreu a lesão do Pedro, tínhamos a opção de contar com ele, mas ele também sofreu uma lesão em um dos últimos jogos antes da nossa saída, que foi contra o Vasco. Diante disso, tivemos que escolher outro jogador. Foi uma decisão tomada por Ciclém e Xavier, em uma entrevista à TV Gazeta, onde negaram qualquer tipo de problema envolvendo Gabriel Barbosa, o Gabigol, afirmando que, caso houvesse algum tipo de conflito, ele não teria assumido essa responsabilidade. Temos informações de bastidores, como já foi divulgado pelo GE, sobre uma discussão entre Gabigol e o Titinho durante um treino. Segundo relatos, Tite teria aconselhado seu filho a não se preocupar, pois Gabigol não estava nos planos dele. Alguns jogadores ouviram essa conversa e passaram a informação sobre o ocorrido. Isso aconteceu após a saída de Tite, quando o Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil. Tem aquela entrevista do Gabriel, onde ele comentou sobre um treinador no Flamengo que não o respeitava, nem como treinador, nem como jogador, nem como atleta.
toda aquela situação, né? E sabemos que realmente existe essa tensão entre Gabigol e Tite, pois rolou aquele aperto de mão entre os dois, também teve um abraço e até conversas. Mas, meus amigos, não é assim que as coisas funcionam. Gerson vai começar como titular pela segunda vez consecutiva na seleção brasileira, meu amigo. A decisão do técnico Dorival Júnior foi confirmada, após a recuperação de Gerson de um problema intestinal, uma dor de barriga que ele teve. Agora, ele está apto e será escalado como titular no próximo jogo da seleção. No jogo entre Brasil e Uruguai, válido pelas eliminatórias da Copa de 2016, que será realizada nos Estados Unidos, é muito provável que o Gerson também não esteja disponível para a partida contra o Cuiabá. Ele é um jogador que, normalmente, não é substituído por Dorival, que costuma deixá-lo em campo durante os 90 minutos. Vale lembrar que a partida contra o Cuiabá será no dia 20, um dia após o confronto da seleção brasileira contra o Uruguai. Gerson ficará fora do jogo do Flamengo contra o time do Fortaleza, sendo esperado apenas para a próxima partida do time, que será contra essa mesma equipe. Vale destacar que o Fortaleza tem a melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro, permanecendo invicto em casa até agora. Portanto, o jogo será bastante desafiador para o Flamengo, que enfrentará um adversário forte em um confronto direto. Se o Flamengo tiver a intenção de ultrapassar o Fortaleza na tabela, precisa buscar a vitória neste duelo. O Flamengo precisa vencer o Fortaleza na tabela de classificação. No primeiro turno, o Flamengo foi derrotado pelo Fortaleza no Maracanã, com um gol do Gabriel sendo anulado por impedimento. Agora, vamos ver como será esse confronto no Castelão. Estou já me preparando para esses dois jogos, contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. Pessoal, é o seguinte, tivemos uma pesquisa do Data Futebol, que está aqui. A alteração nas decisões dos árbitros após o uso do VAR no Campeonato Brasileiro não causa surpresa. O Flamengo registrou 7 decisões favoráveis e 10 desfavoráveis, enquanto o Palmeiras obteve 10 decisões a seu favor e 5 contra. O Palmeiras teve 10 decisões a seu favor e 5 contra, enquanto o Flamengo teve 7 a favor e 10 contra. Ou seja, o Flamengo tem o dobro de decisões desfavoráveis se comparado ao Palmeiras, o que deixa claro o desequilíbrio pessoal. E para quem acha que isso é só parte do jogo, não dá para negar que não há equilíbrio nesse gráfico. Vale lembrar também que o Flamengo é o time que mais chega à área adversária. O time é um dos que mais gera oportunidades claras de gol. Quanto mais tempo passa no ataque, maior a chance de acontecer uma revisão do VAR, um pênalti, ou até uma expulsão que o árbitro precisa revisar. No caso do Palmeiras, o VAR é acionado o tempo todo. Já para o Flamengo, amigo, isso acontece raramente. Como pode um negócio desses? Quem ganha é quem bate na mesa. Eu também vou bater, vou gritar também, porque quem grita mais alto aqui tem que mudar essa situação. E por falar na diretoria do Flamengo, hoje, às 20 horas, está agendado o debate presidencial para as eleições do clube. Estarão presentes no programa da ESPN Maurício Gomes de Matos, Rodrigo Ducha Branchi. Os 3 candidatos à presidência do Flamengo vão se reunir para falar e debater. Vai ser algo parecido com um debate presidencial ou de prefeitura, como já aconteceu em São Paulo, onde até houve confusão física. Será que teremos algo assim hoje? Vamos aguardar esse momento que promete ser um verdadeiro show. Mas, como assim show, Flanaticos? É um debate sério. Ah, claro, é importante. Novos conflitos no Flamengo. Landim impõe mais um castigo para Gabigol. De La Cruz e Luiz Araújo estão fora, e Pedro entra em cena. Tem muita novidade sobre o Mengão. Então, meu parceiro e minha parceira, toca aqui. Tocou? Bora acompanhar tudo comigo, porque aqui é Flamengo. O time segue treinando firme para o duelo contra o Cuiabá, sob a liderança de Felipe Luiz. O Flamengo concluiu hoje o penúltimo treino antes do duelo contra o Cuiabá, que acontece nesta quarta-feira, às 19 horas, na Arena Pantanal. Ainda hoje, embarco para Cuiabá para realizar uma cobertura completa para vocês. A equipe trabalhou intensamente com treinos táticos, físicos, técnicos e finalizações. Felipe Luiz está ciente dos desafios que encontrará pela frente.
O Cuiabá adotará uma postura defensiva, mas não poderá ficar apenas se defendendo. Eles também terão que partir para o ataque, já que precisam conquistar os 3 pontos para sair da difícil situação que enfrentam no Campeonato Brasileiro. E olha só, pessoal, tem novidade boa sobre o Jorjanda e o Arrascaeta. O Arrascaeta passou por uma artroscopia no joelho direito na última quinta-feira. O processo de recuperação já começou, mas a volta do meio-campista uruguaio ao Flamengo está confirmada apenas para 2025. Ele segue realizando os trabalhos necessários, tudo dentro do planejamento, mas ainda não há possibilidade de retorno em 2024. Fred Gomes publicou, por volta das 13h30, uma matéria no G. Globo informando que, ainda em processo de transição, Luiz Araújo, que inicialmente teria viagem marcada para Cuiabá, está fora do jogo entre Cuiabá e Flamengo. Já De La Cruz tem poucas chances de embarcar, sendo que só será relacionado caso chegue totalmente recuperado para o treino de amanhã. Na próxima terça-feira, além de falarmos sobre o Gabigol, que é um caso à parte, também vamos abordar a situação do Flamengo, que não contará com Luiz Araújo nem com Nicolás de La Cruz. Ambos treinaram separadamente na última segunda-feira, e o treino de terça será crucial para definir se pelo menos de La Cruz viajará para Cuiabá. A decisão foi tomada pela diretoria, pelo técnico Felipe Luiz, principalmente, pelo departamento médico do Flamengo. O clube optou por isso considerando que, com a vitória na Copa do Brasil, não há necessidade de forçar os jogadores. Embora o Flamengo ainda tenha o interesse de alcançar as melhores posições no Campeonato Brasileiro, a diretoria acredita que Felipe Luiz e os jogadores disponíveis têm condições de vencer a equipe do. A estratégia de renovar com o Lohan até 2029, no meio do ano, foi uma jogada para aumentar seu valor de mercado e torná-lo mais atrativo para clubes estrangeiros, com o objetivo de realizar uma venda mais lucrativa. O jornalista rubro-negro, em vídeo publicado nesta segunda-feira, revelou que a intenção do Flamengo é obter pelo menos 200 milhões de reais com a negociação e tornar Lohan uma das maiores vendas da história do clube. Claro, para isso, ele precisa jogar, certo? O que eu quero dizer é que ele precisa jogar, ter mais minutos em campo. Não estou cobrando nada do garoto, acredito que ele vai evoluir. É um bom jogador e tem muito a acrescentar ao Flamengo, mas precisamos ter paciência e tranquilidade. Vimos o que aconteceu com o Ashley, mas nem todos os jogadores têm a mesma trajetória. Às vezes, o garoto não se recupera e não dá certo no Flamengo. Vamos esperar para ver como as coisas se desenrolam nos próximos capítulos. Um torcedor do Flamengo se aproxima de Lucas Paquetá no hotel da seleção brasileira e questiona o jogador. Paquetá retorna ao Flamengo e responde ao torcedor. Em seguida, o vídeo foi rapidamente divulgado nas redes sociais da TNT Esportes e também deve estar disponível em seu site oficial. A TNT, sempre gigante, né? Mas vamos seguir em frente. Agora, falando sobre Gabigol. O atacante segue afastado do time do Flamengo e não participará do jogo contra o Cuiabá. A direção do clube manteve a decisão de deixá-lo de fora do confronto com o Atlético Mineiro, devido aos acontecimentos na final da Copa do Brasil. A expectativa é que ele retorne para a partida contra o Fortaleza. A informação foi divulgada por Fred Gomes e Letícia Marques, com a primeira publicação sendo feita pelo jornalista Vene Casagrande, com confirmação da diretoria do Flamengo. A decisão de manter o Gabigol fora do jogo contra o Atlético Mineiro, devido aos incidentes ocorridos na Copa do Brasil, foi confirmada. Havia esperança de que o jogador fosse reintegrado ao time, já que ele tem treinado regularmente no Centenário do Urubu. Gabigol estará disponível para o próximo jogo contra o Fortaleza. Na minha opinião, isso aqui parece até um prêmio. Se considerarmos a postura da diretoria do Flamengo. Você acha que estão punindo o Gabigol, mas, na minha opinião, isso acaba sendo um prêmio para ele. Melhor ficar em casa relaxando do que viajar e jogar, não é? Como fica a situação do Felipe Luiz? Não tem o Bruno Henrique, que está tentando se beneficiar do efeito suspensivo, acreditando que vai conseguir. Também não temos o Gabigol e o Carlinhos, que está lesionado. Aí, o problema acaba sendo do FI. Então, depois não adianta cobrar o resultado do cara.
Não é que o Gabriel vai resolver todos os problemas do Flamengo, mas o time já está em uma situação difícil. E ainda fazem isso? Já falei por puro impulso que o Gabriel não deveria renovar com o Flamengo e que ele deveria sair, pois agiu de forma irresponsável. Porém, agora, ver o Felipe Luiz sendo punido e o Gabriel livre de qualquer consequência não faz sentido para mim. Obrigado por assistir. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar nosso conteúdo em todas as plataformas. Para quem está no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like no vídeo. Agradecemos muito pelo apoio. Isso aqui é Flamengo.